Oi, pessoas, boa noite, tudo bem? Espero que sim, que esteja todo mundo bem. Aqui onde eu tô tá frio, eu sempre falo isso pra vocês, porque eu moro numa região de chácaras, de condomínio de chácaras, então assim, aqui sempre faz muito frio. Por isso que eu tô toda agasalhada, mas espero que seja bacana pra vocês, que meu modelo de hoje tenha causado uma impressão boa pra vocês. É, Um beijo para cada um de vocês. A gente vai fazer uma live hoje, espero, bacanerma, muito, 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 muito bacana. Com um convidado assim que eu tô ansiosíssima para entrar na live com ele, para fazer a live com ele, e o qual eu acompanho a carreira. É, A gente se cruzou várias vezes aí, porque as nossas carreiras se cruzaram algumas vezes pela vida aí. E é um cara que eu acho ele bem bacana. Eu gosto muito dele. Como pessoa, eu gosto muito dele. Todas as vezes que a gente esteve junto, que eu falei com ele, que a gente conversou, que a gente trocou figurinhas, sempre fui extremamente muito bem tratada. Ele, cabe eu dizer aqui que ele é extremamente gentil. Então vamos nessa. Meu convidado de hoje, gente, José de Paula Neto, conhecido como Netinho de Paula, ele tem um sorriso na voz. Esse sorriso fica ainda mais evidente agora que ele está assim, algum tempinho atrás, ele retornou à TV, fez a retomada da carreira musical, enfim, um sorrisão, um nego lindo, um nego de tirar o chapéu. Meu convidado de hoje é Netinho de Paula, gente. Eu tenho o prazer, papo hoje com o Neto, como ele mesmo falou na chamada, vamos falar sobre tudo, vamos falar sobre vida, carreira, TV, negritude, questão racial, vamos falar sobre tudo, 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 tudo. Oi, Neto, boa noite, tudo bem? Olá, Ruth, como é que você está? Eu tô bem, você tá me ouvindo bem? Te ouço muito bem. Você me ouve bem? Para mim o som tá perfeito. Eu quero saber se vocês aí estão ouvindo bem. Faz um positivinho, se a voz tá legal. Se vocês estão vendo as duas caras pretas aí na tela, faz um positivo. Neto, em primeiro lugar, eu quero assim, te agradecer. Gratidão por você ter aceito o convite. Muito, 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 muito obrigada. Quero abrir um parênteses antes. Quando eu fiz o convite pro Neto, imediatamente ele me retornou, imediatamente, gente, não é assim, que eu tive que falar com o assessor, do assessor, do assessor, do assessor. Imediatamente ele me retornou de uma forma muito carinhosa, então, meu muito obrigada. Quando eu fiz a chamada, veio algumas pessoas no direct me questionar por que eu ia entrevistar o Neto, e eu tô falando que quem assina a entrevista é o perfil Mulher Negricia, que tem 200 mil seguidores, um perfil, o Opinião da Preta, que é onde a gente põe a cara, que a gente opina, fala das coisas, o Opinião da Preta, aqui com 54 mil seguidores. Os dois perfis são tocados por mim e pela minha irmã, Raquel Costa. E na fanpage de 300 mil seguidoras no Mulher Negricia. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para falar, para desmistificar esse engodo que as pessoas, preto não é solidário um com o outro, apretada não se dá, apretada um enterra o outro, aquela coisa toda. Todo esse povo aqui, tem um monte de gente, eu adoro, eu não vou perder a live, eu sou fã do Neto, sou fã da carreira, negão bonito, os mais variados elogios em relação ao Neto. E, por um outro lado, teve. E aí eu fui olhar cada direct, cada mensagem que me falou, que perguntou por que eu ia entrevistar o Neto, todos, sem exceção, eram brancos. Por que eu tô falando isso? Eu acho que cabia, eu tinha que falar isso no início da matéria, porque eu tô assim, eu tô posicionada, eu tô de frente para a TV, o dia todo eu coloquei isso, e a questão da morte do George nos Estados Unidos. E aí eu quero pegar uma coisa, reportar um acontecimento de ontem, que é uma equipe de jornalismo da CNN, um jornalista preto e um jornalista branco, os dois da mesma equipe. E o jornalista preto, eles estão cobrindo as manifestações, e o jornalista preto foi algemado, detido, com um crachá do CNN, literalmente em praça pública, ao vivo. Estou falando tudo isso por conta da. Ruth, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem tudo a ver com a outra. Tudo a ver com a outra. Porque eu tenho que começar a entrevista com o meu entrevistado falando sobre racismo estrutural, falando sobre a forma que esse processo eurocêntrico, esse processo
que tem nos deixado sem respirar, como ele é cruel com as nossas coisas e com os nossos. Neto, boa noite. Eu quero que você se apresente. Eu acho que dispensa apresentação, mas que você dê o seu boa noite aí e você consiga pegar a minha linha de raciocínio em cima dessa colocação. Eu tinha que fazer essa colocação no início da nossa entrevista. Bom, muito bem. Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo carinho, pela amizade de muitos anos. Talvez as pessoas nem saibam, mas a gente se conhece há muitos anos. A gente sempre teve os mesmos sonhos, os mesmos desejos de fazer com que o povo negro pudesse estar unido, pudesse estar forte, pudesse atingir os seus objetivos. Isso desde a nossa juventude, não é? Desde a nossa juventude. Eu, você, sua irmã, enfim, a gente sempre se cruzou de um lado do outro e sempre que a gente pôde, a gente se ajudou. Você sabe que você está tocando num assunto em que eu faço questão de conversar porque você milita há muitos anos, né? Você sabe de toda a correria, sabe de todo o sofrimento, de todas as virtudes, de todos os defeitos. Então é muito diferente quem conhece ou de quem é essa nova geração que está militando agora e o que se sente ativista e que eu acho bacana porque é muito positivo a gente ter. Você sabe que é um preço muito caro porque quando a gente erra, parece que a palavra o vagabundo, o criminoso, o agressor, o bandido, o estelionatário, ou seja, tudo que pode ser de ruim para um homem negro ou para a mulher negra, isso pega. Isso é fácil. Isso é fácil e vai para a vida inteira. Quando é o branco, há todo um estudo sociológico do porquê que ele fez isso, né? Eu estava analisando, por exemplo, como as pessoas tratam por exemplo, um cara que é jornalista, que é o Léo Dias, que é um fofoqueiro. E que ele é drogado, ele faz umas coisas meio doidas de vez em quando, assim, e fala umas coisas que às vezes não tem nada a ver, um gesto que não tem nada a ver, um jeito que não tem nada a ver, mas aí todo mundo... Mas é porque ele precisa cuidar dele, precisa tratar, né? O Fábio Assunção precisa tratar, porque ele é drogado, tal. O próprio Casagrande, que é uma pessoa que todo mundo gosta muito. Pô, o cara é drogado, precisa tratar. A questão é, e se fosse negro? Quer dizer, sempre tem o passar a mão na cabeça, né? Sim, coitado, mas sim, gente, vamos passar a mão na cabeça. Sim. Agora, eu quero deixar uma coisa clara. Quando eu tive uma briga, porque a gente viveu junto 4 anos, né? E namoramos 2 anos, ficamos juntos 2 anos. Numa briga que nós tivemos, em que foi o seguinte, bateu, levou, pum, bateu, levou também. Cara, o agressor, ele é um agressor, esse cara é um agressor, e não sei o quê. Então, eu nunca me deixei levar pela opinião que os brancos dariam com relação a isso. Porque eu sempre soube que qualquer coisa que a gente fizesse, quando eu cantava num grupo de pagode, aquilo não era samba, aquilo era lixo cultural. Esse cara não fala nada, não representa nada. Quando eu montei um projeto social, não era uma questão social, isso aí é assistencialismo, né? A Xuxa Meneghel é a fundação Xuxa Meneghel. Olha como ela é comprometida com a questão social e blá, 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 e blá, 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 né? Quando eu fui para televisão, eu era um assistencialista, o programa assistencialista. Quando eu fui para a política, é um aproveitador. Então, eu só posso contar com quem é o meu povo mesmo e com quem me conhece, ou com quem sabe de onde eu vim, quem veio da minha origem. Porque quando eu ouço algum negro ou mulheres negras repetindo o mesmo ataque que eu sofri na época da eleição, né, para o Senado, que você acompanhou bem, eu percebo que é isso que eles fazem com a gente. Eles colocam o discurso na nossa boca. E o que está acontecendo no mundo agora é que a gente não está mais aceitando isso. O que está acontecendo nos Estados Unidos é aquela coisa, chega, nós não aguentamos mais, nós não temos mais paciência para isso, sabe? Preciso respirar. É isso. Preciso respirar. O protagonismo é nosso, o problema é nosso. Cara, o cara não sei como é, o cara já resolveu o que ele tinha que resolver, o cara já pediu desculpa, o cara já tá melhor, o cara não fez isso nunca mais, o cara tocou a vida dele, por que você tá, né? Deixa eu te interromper, dentro dessa questão que você... Então, na verdade... que você está colocando, deixa eu te interromper, porque você falou
Tô te ouvindo. Você falou uma frase muito legal. Você falou agora, eu só posso contar com o nosso povo, com os meus. Então, é porque foram duas questões. Eu nem ia tocar nessa questão da agressão doméstica, até porque é uma questão que eu não posso falar, porque eu não sei, não estava lá, então não posso ficar repetindo uma questão de foro íntimo sua. A outra questão é a questão do vesgo, do pânico. Essa eu posso falar com muita propriedade, mas com muita propriedade, porque eu era diretora, à época eu era diretora executiva do evento, que assinava toda a execução do evento, desde a portaria, desde do convidado VIP, do tapete vermelho, da segurança, tudo. Então, eu me sinto à vontade para tocar no assunto, porque é uma questão que eu sei. Eu estava lá e eu vi e sei exatamente o que aconteceu. Então, assim, o pânico tinha sido... Eu tinha proibido o pânico de entrar no saguão do evento, até porque eu já sabia o que eles iam fazer lá com o nosso povo. Eles ficaram do lado de fora. Bom, e aí ficaram ali insultando, fazendo aquelas brincadeiras todas, mas eu não vou me prolongar aqui na história, porque todo mundo já sabe. O que me causou muita estranheza, que eu cansei de ver, aquela cena, quando você bate no vesgo, passou 5.532 mil vezes na TV repetidamente. Mais um trecho da cena. A TV sequer ela não falava aonde era o evento, o que era o evento, que dia que era aquele, qual a importância de tudo aquilo para nós, os convidados do evento, não se reportava nada. Se reportava a falar que o neto tinha agredido o vesgo. O vesgo, coitadinho do menino branco, coitadinho, blá, blá, e o neto, o agressor, pá, porque o preto, que é toda aquela coisa que a gente sabe. Na época, você falou pouco, mas depois eu estou tocando assunto, porque eu vi depois você várias vezes, em várias entrevistas, tocando e falando sobre essa questão. E aí eu volto de novo, essa estrutura perversa, onde ela coloca sempre, e isso não é só para o homem negro, não. Para o homem negro, para a mulher negra, a gente sempre como desumano, a gente sempre como violento, a gente sempre como o perverso, a gente sempre como o mal da história, e eles tiram a gente do contexto para poder fazer essa narrativa. Você concorda? Qual a sua reflexão sobre esse episódio que eu acabei de mencionar? Eu estava parado na porta do lado de fora e a organização pedia para que quem chegasse esperasse para sair um de cada vez, para que pudesse fotografar e dar entrevista para entrar. Então eu estou parado no carro na porta, eu era acho que o segundo para poder entrar, e eu estava vendo eles entrevistando as pessoas, mas eles estavam dando risada das senhoras, as senhorinhas que a gente tem no evento, que estavam indo, ele estava chorando de rir, fazendo piada do cabelo das senhoras, rindo. Cabelo de bombril, gente. Foi. E aí, eu tava ouvindo aquilo, e eu tava pensando dentro do carro, falando, caramba, mano, sabe, a gente comemora aqui o dia de Zumbi dos Palmares, né, cara? É o dia que o cara morreu, é o nosso ídolo, é um evento para o nosso povo. Pô, inaugurei uma televisão com foco na questão negra hoje. A gente não pode ir no dia que a gente vai comemorar o Holocausto, um dia que todo mundo faz uma amizade com o Holocausto, eu ir lá, chegar no meio da sinagoga, estar junto com os judeus e vou ficar tirando o sarro dos judeus. Por que os caras não estão respeitando a gente? E uma coisa que aconteceu foi o seguinte, quando eles vieram conversar, eu pedi por 3 vezes para que eles não brincassem comigo. Eu não queria brincar e eu falei com eles. Eu pedi 3 vezes para eles não fazerem isso. Foi na 3ª vez que eu dei um soco nele. Mas eles não mostraram Que acho isso. que foi quando ele pega em você, uma questão instintiva, você deu. Porque eles, quando você falou não, acho que ele pegou em você. Instintivamente, ele veio na 3ª você virou vez e pôs a mão. Quando ele pôs a mão na 3ª vez, eu fechei a mão e dei. Né? E aí, na semana, o que eles fizeram? Eles pegaram o caso do vesgo com a briga da minha esposa. E era aquilo que eles juntaram, como se os assuntos fossem o mesmo, para dizer que eu sou violento. E é isso que eles de novo, aquela questão, vamos desumanizar o neto, o homem preto violento, o homem preto que bate, e esse aqui é o coitadinho. Esse aqui, ele é frágil, um menininho, frágil, indefeso. E a mídia não mostrou, quando você fala o nosso povo, e a mídia não mostra quando você sobe ao palco e você faz um discurso emocionado e você é aplaudido em pé e de pé por uma plateia que era majoritariamente negra. Isso a mídia não mostrou, né? Não, e é engraçado, porque eu sofri um linchamento público
E eu só tinha do meu lado, eu só podia contar do meu lado, de fato, com quem sempre ficou do meu lado, que eram os meus fãs, os meus amigos. E então eu não me incomodo até hoje quando algum branco vem falar disso, porque eu acho que esse é o papel deles. Eu percebo claramente quando eles querem entrar nesse assunto falando, ah, você é um agressor de mulher, sabe, essas coisas assim. Eu sei que eles estão fazendo o papel deles. O que me incomoda é quando vem uma feminista negra querer falar isso. Por quê? Porque elas nem sabem que eu sempre lutei a favor delas, né? O Dia de Princesa sempre foi uma homenagem às mulheres, né? São aquelas meninas humildes que a gente vai buscar lá para poder fazer elas continuarem a sonhar, colocar na faculdade. Não é o príncipe, é a princesa, né? Sempre foi a mulher que a gente tenta colocar na faculdade, empoderar para dar emprego e tudo mais. E quem me conhece sabe disso. Então, eu acho que tem um equívoco muito grande nesse sentido, e eu estranho quando elas roubam o discurso das feministas brancas, entende? Isso é uma coisa que me fala, mano, não tô acreditando, né? Tanto que teve uma vez que aconteceu um negócio que eu achei muito importante até. Quando eu estava na campanha do Senado, veio uma feminista branca perguntar por que se a Sueli Carneiro ia... como é que ela conseguia fazer a minha campanha ou falar do Netinho no Senado e tal. E a Sueli Carneiro falou para ela assim, olha, deixe que dos nossos homens negros a gente cuida. Cuidem vocês dos homens brancos que não assumem os erros, né? Não, Porque e que também, é o que eu tô falando, gente, nós somos, independente de tudo, nós somos seres humanos. Homem preto tem as mesmas questões que os homens brancos, mulher branca, então, acho que na época, e voltando um pouco na questão do caso da Sandra, na época o Cadu Moliterno também tinha passado por isso, e ele continuou sendo global, ele continuou contratado da Globo, ninguém falou nada. Por quê? Porque os brancos, eles se protegem, né? Eles se protegem, então o diretor de elenco é branco, o diretor da TV é branco, e eles se protegem, eles não colocam em praça pública e fica todo mundo repetindo aquela mesma coisa. E com o nosso caso é diferente, né, Neto? Porque para o nosso caso, eu acho que é importante para eles reafirmar o que já está caracterizado para o povo preto. Violento, marginal, bandido, não é? É por isso que um policial, quando para a gente na rua, ele já pode tratar a gente desse jeito. É por isso que quando ele entra na casa de alguém na favela, que é na periferia, onde a maioria de nós estamos lá, ele pode dar tiro à vontade, porque eles ali estão os pretos, os favelados, os agressores, os vagabundos, os estupradores. Tudo que tem de ruim é o que está ligado na nossa questão. E é isso que a gente não aceita mais, né? E é por isso também que a gente fica muito triste quando a gente vê na Fundação Palmares um cara que assumiu a presidência da Fundação Palmares falando sobre que vai dar selo para as pessoas que não são racistas. Para antirracismo, gente, racismo é crime. Ele vai dar um selo. É um cara... Não tem nem o que comentar numa questão dessa. Eu acho que ele precisa rever a Constituição. Racismo é crime. Eu vi esses dias um rapaz, acho que ele chama Adriles, que ele é da Jovem Pan, em que ele falou na Jovem Pan abertamente dizendo o seguinte, olha, a miscigenação no Brasil, ela aconteceu não é porque a mulher negra foi estuprada, ela namorava os brancos. O cara falou isso. O cara falou... Que fofo, né? O cara falou isso, que as mulheres negras elas não eram violentadas pelos brancos, que elas queriam namorar. Cara, eu fiquei ouvindo aquilo, é de uma ofensa, é uma coragem que eles têm de usar os veículos para poder falar de coisas que eles não conhecem, eles não sabem o quanto eles estão magoando e machucando a nossa história e machucando a gente. Portanto, eu acho que a gente está passando por um momento, eu acredito que você esteja sentindo isso também, em que nós não estamos mais tolerantes com esse tipo de coisa, né? Isso que aconteceu com o João Pedro, isso que aconteceu com o rapaz nos Estados Unidos, tal, são situações que a gente não aceita mais e que, por nossa sorte, a tecnologia está a nosso favor, porque ela está mostrando,
né? Ela está justificando. Eles eram capazes antigamente de dizer que o que está acontecendo nos Estados Unidos é simplesmente um ato de vandalismo das pessoas. Não é Não, revolta. não foi bem assim, não aconteceu, né? Revolta, vandalismo. É. Aliás, como o Trump já está colocando nessa questão. Exatamente. Só que a diferença é o seguinte, hein? E é aí que é a diferença da sociedade americana em relação a nós. Os brancos americanos se revoltaram e se juntaram com os negros. Até porque hoje na rua tá judeu, tá latino, tá os brancos, tá todo mundo levantando a mesma bandeira. Exatamente. E eu acho que é isso que a gente tem que querer aqui no Brasil, ao invés, viu, Ruth, da gente ficar discutindo se um é mais preto que o outro que é bege, se o cara que é preto, Se ele se a casou com preta tá branca, se ela namorando com a alisa branca. cabelo, se Se ela tá alisa o alisando cabelo. cabelo, sabe assim? Gente, são Aqui no questões Brasil, tão nós estamos ultrapassadas, o discutindo povo está isso. morrendo. Nós estamos morrendo, nós estamos sendo dizimados e vocês estão discutindo se preto casa com branco, se mulher preta alisa o É cabelo. isso, é Acorda. isso, é isso. E não Acorda, dá gente. mais, não Acorda. dá mais. Eu acho que isso aí pra gente já deu. E é por isso que eu fiquei muito feliz em poder conversar com você, porque eu sei da sua história, né? Eu sei da sua luta, eu sei do que vocês sofreram, eu sei de tudo que vocês passaram, e fico muito confortável de poder conversar com vocês sobre isso, sobre todos os assuntos da minha vida com toda tranquilidade. Estou muito feliz. Exatamente. E eu quero deixar muito claro aqui, eu acho que eu já deixei claro isso. Eu fiz um vídeo, um editorial falando dessa questão do Neto, por que eu ia entrevistá-lo. Primeiro, porque ele é um dos meus, é meu par, e eu jamais vou apontar dedo para os meus pares. O vídeo tá aí, quem quiser ver pode ir ver. Então eu tinha que começar a entrevista dessa forma, para a gente colocar os pingos nos is, para ficar tudo muito claro. Neto, mas saindo um pouco dessa questão, bom, eu vi uma entrevista sua onde você elogiou a Thaís Araújo. Não é novidade para ninguém, o Neto namorou com a Thaís Araújo. A Thaís Araújo ainda não era essa Thaís, mas já estava começando a despontar como uma grande estrela. A Thaís Araújo é uma atriz, a gente pode falar hoje que ela é uma estrela no cenário da TV brasileira. Estou protagonizando hoje a novela da Rede Globo no horário nobre, que está fora do ar por conta da pandemia, mas eu estou falando tudo isso. Como você consegue enxergar a Thaís? Eu ainda acho que ainda trabalha com a política da exceção, apesar de a gente ter avançado muito, da gente ter mais rostos na TV brasileira, mas a gente ainda está bem aquém do que é necessário. Como você vê a representatividade do negro na televisão brasileira hoje? Olha, eu acho que a gente ainda tem muita dificuldade das direções artísticas das emissoras em olhar com pé de igualdade. Eu vejo um esforço muito grande no jornalismo. Então, nos editoriais, os chefes dos editoriais têm se esforçado para colocar homens e mulheres negras à frente das câmeras, né, trabalhando e tal. E isso é notório, a gente percebe no jornalismo brasileiro. A gente ainda não tem naturalidade nas novelas, né? A gente não tem as famílias negras compostas nas novelas, ainda é uma grande dificuldade, e a gente não tem ainda apresentadores negros nos programas na linha de show, né? A gente tem participantes, pessoas participando. Portanto, eu fico muito feliz quando você fala da Thaís, porque a Thaís, ela sempre foi uma pessoa muito dedicada ao que ela fazia. Ela queria ser uma excelente atriz. E desde novinha ela sempre foi reconhecida como uma ótima atriz. E ela podia ter ficado no canto dela, quietinha, sendo apenas atriz. E o que eu vejo nos últimos anos na vida da Thaís é um ativismo. Eu vejo que a Thaís amadureceu muito. A Thaís, ela chama para ela hoje pautas que antigamente ela não tinha coragem de assumir, porque ela estava em formação de carreira. Isso eu consigo compreender. E acho que, a partir do momento em que ela se casa com o Lázaro, o Brasil ganhou um casal de ativistas com muito peso, porque eles têm muito respeito na Globo. E eu acho que isso nos ajuda demais. Todas as pautas que eles entram, quando eles defendem alguns temas e tal, seja na questão feminista, seja ou na discussão de gênero, né? Ou mesmo na questão racial, eu acho que a gente ganhou muito. São dois grandes ativistas e isso soma muito pra gente, né? É um casal que nos orgulha muito. Oi, tá me ouvindo? Oi, Tá. me ouvindo?
Sim, quando você coloca isso, eu não posso deixar de falar que no final dos anos 90, precisamente em março de 99, o Roberto Talma, ele apostou, ele ousou, Roberto Talma hoje falecido, diretor global, eu acho que ele ousou e ele apostou, né, num formato e num protagonismo de apresentadores negros, que era você e o Salgadinho apresentavam um programa com o título Samba, Pagode e Companhia. Quem é da minha geração aí deve ter curtido, deve ter visto os pretinhos lá na Rede Globo, trazendo samba para dentro da Rede Globo Televisão. Esse programa, mais tarde, ele foi até inspiração para o Esquenta, apresentado com a Cazé. E aí, eu abro um parênteses aqui para parafrasear o Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. Me fala um pouco disso, me fala um pouco dessa questão. E aí você vai para a Rede Record, anos depois você vai para a Rede Record, com um programa num formato que eu te pergunto já, se você pega para si esse formato, que eu vejo como o Neto colocou esse formato de TV, na TV brasileira, e você deixa de fazer o programa, você acredita que fica um gap nessa questão do apresentador negro enquanto protagonista nos programas de entretenimento? Sim, você sabe que o Samba Pagode e Companhia foi a primeira experiência para quem se comunicava. O Salgadinho sempre foi um cara muito falante, ele se comunicava muito bem. E eu também, da geração do pagode, quem mais tinha opinião sobre temas mais variados éramos nós. Por isso é que nos chamaram para que a gente pudesse encabeçar a apresentação do programa. E o sucesso foi tão grande que depois disso, a Xuxa, ela estava grávida da Sasha e ela se afastou da Globo para ganhar neném. Nesse interim, a Globo escolheu alguns apresentadores para poder substituir a Xuxa, que iam apresentar aquele programa que ela tinha. E aí eu fui escolhido para representar ali num sábado. E a gente fez um especial maravilhoso que acabou fazendo com que o Talma pensasse nesse programa. Consecutivamente, é claro que o Samba Pagode e Companhia, ele era nada mais, nada menos que uma oportunidade e um horário que a Globo queria dar para aquele movimento que era muito forte nos anos 90. Nós ficamos 6 meses no ar, depois eu saí e fui para o SBT, onde eu me apresentei como cantor e virei um apresentador de um quadro, que foi o Dia de Princesa. Porque foi uma ideia minha que eu cheguei pro Gugu e falei, Gugu, cara, que tal se eu for buscar uma menina na favela, assim, a gente buscar de limusine? Aí eu lembro dele, nossa, Netinho, mas você tem coragem? Não é muito perigoso, né? E eu falava, cara, perigoso é quando você entra pra fazer bagunça, pra maltratar quem tá lá. A gente tá indo com carinho, vamos ser recebidos de braço aberto. E foi isso. Durante 2 anos eu fiquei no programa do Gugu, fazendo o Dia de Princesa, que foi um tremendo sucesso. E eu pedi para o SBT, na época, para que eu pudesse ter um programa. Eu falei, agora eu queria ter um programa que fosse meu. E a resposta foi muito engraçada, né? Eu lembro na época, eles falaram assim, olha, né, televisão, você ter um programa envolve outras coisas, precisa ter muito preparo e tal. E eu falava, cara, eu tô 2 anos aqui fazendo o quadro de uma audiência de vocês, por que eu não posso ter um programa? Você tá falando que tem um preparo? Cara, a minha amiga, que é a Carla Pérez, que é do Tchan, ela tá tendo um programa aqui com vocês, por que eu não posso ter? E eu nem me ligava que os caras iam, né, ou que tinha algum tipo de discriminação, alguma coisa. Para mim, cara, se ela pode ter, por que eu não posso ter? Né? Ele não teve coragem de falar, mano, o padrão de beleza da TV brasileiro é o loiro dos olhos azuis. Isso é que é bonito para televisão brasileira. É o da Carla, não é o seu. É o da Carla, não é o seu. Ele não teve coragem, assim, de falar. E aí eu lembro que eu fiquei muito chateado. E o Gugu falando, Neto, mas continua fazendo quadro aqui e tal. Eu falei, não vou fazer. Aí eu fui na Record. E lá tinha o Lafon, que era o diretor. E o Lafon, eu falei, Lafon, deixa eu fazer um programa aqui no domingo. Ele falou, pô, mas a gente não tem nada no domingo. Domingo é só a igreja que faz as coisas de manhã. E o resto, eu falei, então, me dá 2 horas. E ele me deu as 2 horas. E na estreia dessas 2 horas foram 18 pontos de audiência. A Globo com 22, eu com 18. E a gente brigando com audiência naquela tarde de domingo.
moral, virou um contrato maravilhoso, do qual eu fiquei 7 anos, né, na Record. Quando eu saí da Record, um ano depois, eu fui pro SBT, aí eu tive meu programa também no SBT. Quando eu saí do SBT, depois de 4 anos no SBT, foi que eu fui para a política. E fiquei 2 mandatos de vereador na capital, né, como vereador, pré-candidato a prefeito e candidato ao Senado também. Senado. É, Bom, que na realidade, para quem segue o Neto, era para o Neto estar numa cadeira de senador, acho que até hoje se reelegendo, se não fosse essa estrutura branca, racista. Quando eu falo branco, gente, eu não estou falando que tem que queimar branco em praça pública. Essa estrutura eurocêntrica, essa estrutura do poder, essa estrutura dona de todo o capital. Então, é correto eu falar que é um modelo seu, Dia de Princesa, Domingo da Gente, é da gente, e que depois muita gente reproduziu, mudou um pouquinho, arrumou aqui, arrumou ali, e trouxe o modelo de novo para a TV. É um é, modelo do Netinho de Paula, é isso? mas quem mais, eu acho que quem mais se aperfeiçoou e fez com profissionalismo, com carinho, surpreendentemente, foi o Luciano Huck. Porque o Huck, ele pegou a estrutura da Globo para, de fato, ir atrás de quem precisa e tentar ajudar. E vários outros programas pegaram um pedacinho do que era o quadro, né? Mas uns ficaram, vamos reformar o quarto, outro, vamos reformar a casa, outro, vamos levar de volta lá para a terra. Mas tudo isso foi o Dia de Sim, Princesa todo, Geraldo que... Luiz, todo mundo bebeu nessa fonte aí. É, E por que eu tô falando isso, gente? Quando eu falo bater cabeça pros nossos. Até porque é um formato Netinho de Paula. Foi ele que trouxe esse formato para a TV brasileira. E é. aí, Neto, você falou agora da questão política. Eu conheço o Neto há muito tempo, gente, mas há muito. Vocês nem imaginam quanto tempo eu conheço o Neto. E a gente sempre se esbarrou aí, porque a gente levanta as mesmas bandeiras. Então, eu conheço o Neto, artista, com o Neto do sorriso largo, que tem um sorriso na voz, que dança, canta, faz. E conheço o Neto mais contido, um cara que ouve mais do que fala, um cara, um gentleman, um cara totalmente, sabe, chega nos ternos maravilhosos, impecáveis. Como que esses dois netos se fundem, Neto? Um neto que ele é mais contido, mais a dele, um homem mais sério quando chega, e o neto artista. E o terceiro neto, que deve ser o neto, o netinho de Paula, que está aí vivendo quarentena dentro de casa, que está aí isolado. O que tem de comum nesses três netos? Ai, eu acho que é o seguinte, o palco, eu tenho uma relação de muita intimidade com o palco. Eu acredito que todo mundo que sobe em um palco, seja qual tipo de palco que for, ele tem que cumprir um papel ali, né? Quando ele sobe no palco, ele deixa de ser igual quem está lá embaixo. Não é igual. Só sobe no palco quem é diferente. E eu sempre penso que quem está lá embaixo, naquela semana, pode ter perdido alguém, pode estar sofrendo de amor, pode ter sido mandado embora, pode estar saindo pela primeira vez depois da perda de alguém. Então eu tenho a missão de, com o meu sorriso, com a minha voz, com a minha alegria, com o meu jeito de dançar, fazer aquela pessoa sonhar naquele momento, naquela 1 hora, 2 horas que ela esteja ali comigo. Eu tenho obrigação de fazer ela ver um mundo melhor. E eu me sinto especial quando eu estou em cima do palco. E aquela energia que vem ali de baixo é que me faz sorrir, ou muitas vezes me faz chorar. Seja numa música romântica, seja algum momento que eu esteja vivendo e que eu vou representar ali cantando, e eu me entrego de verdade. Quando eu saio do palco, que eu me deparo com a vida que está aqui, eu sou contido, porque quando você é famoso, você deixa de ser você muitas vezes. Você é o que as pessoas imaginam que você é. Não é? E você não encontra todo mundo que gosta. Tem dia que você não está nem bem vestido. Mas a pessoa fala, nossa, como você tá lindo. Não é? Tem dia que você tá mal-humorado. E a pessoa fala, nossa, como ele é metido. Então, nós que somos artistas, a gente não pode se abalar com o que as pessoas acham da gente. A gente tem que fazer o nosso papel.
Quando eu estou no palco, eu sou artista e eu vou me entregar para as pessoas. Quando elas vêm conversar comigo, elas estão conversando com o netinho, que é esse que está em casa, esse que tem 7 filhos, esse que tem os problemas, as virtudes e os defeitos que todo ser humano tem. Né? Eu sou normal, uma pessoa, eu acho normal, eu adoro fazer amizades, converso com todo mundo, mas eu sou o tipo de cara que não leva o desaforo. Xingou, vai ser xingado. Bateu, vai apanhar também. Eu sou assim, e eu cresci assim. Neto, você tá falando, eu sou o cara normal que tá. O que que o Neto tá fazendo dentro de casa esses dias de quarentena? O Neto tem 7 filhos, já tem filho casado, deve estar louco aí pra ser avô. Enfim, como que é o Neto dentro de casa nesses dias de quarentena, convivendo? Eu tô falando que os casais tiveram que reaprender a convivência, né? Porque geralmente o marido trabalha, a mulher também trabalha. Agora, ficar dentro de casa o dia todo, durante dias e dias, como que tá a questão da quarentena? Você cozinha, você fica aí tentando compor, o que que você faz? Bom, eu dou muita sorte, porque a minha companheira, eu sou casado há 10 anos, e a minha companheira, ela trabalha comigo, ela trabalha na produção do meu programa. Então eu tenho um programa todos os domingos na Rede TV, né, das 15 às 16h30, que é o programa da gente. Eu não estou podendo agora no momento fazer minhas princesas, por causa da quarentena, mas eu gravo as coisas aqui em casa, ela produz, ela marca as entrevistas, geralmente ela que atende e cuida das minhas coisas, né? Então é muito normal a gente ficar juntos. Mas o que eu tenho curtido tem sido uma coisa muito nova para mim, são os meus netos. Os meus filhos, os 7, já são todos maiores de idade. A mais nova tem 20 anos, que é a Dandara, né? A Dandara não tem filhos, o Dudu também não tem filhos. Todos os outros já têm. Né? E o Vini que casou recentemente ainda também não tem. Então faltam 3 dos 7 ter filhos só. Os outros todos têm. E a minha alegria é quando os meus netos estão comigo. Hoje mesmo eu vim para cá para a gente poder conversar, já vou descer daqui a pouco, porque hoje é aniversário da minha companheira, da Jaqueline Aranha. Hoje a Jaque está Ah, fazendo. um beijo para sua primeira dama, um beijão enorme, que Deus esteja nesse lar o tempo todo e conduzindo a vida de vocês, meu Ah, querido. obrigado. E assim, eu trabalho bastante, eu tenho um escritório que trata das relações comerciais entre Brasil e África, não é? Então, algumas empresas que querem ter representação lá fora, como eu conheço muito lá fora e tenho negócios lá fora, eu trabalho com eles. Eu tenho a nossa TV, que é a TV da gente, que é uma TV no estado do Ceará, que é uma emissora de TV, o meu programa, e trabalho com os shows nos finais de semana, que agora estão interrompidos por causa da quarentena. Então, minha vida é muito corrida. Eu vou fazer 50 anos agora, dia 11 de Gente, julho. ele tá virando, ele tá cinquentando, hein? Tá cinquentando. Cinquentando, cinquentando. Agora no dia 11 de julho. E eu quero dizer para você que eu me sinto uma pessoa realizada, seja financeiramente, seja amorosamente. Eu me... Você teve a crise? Você teve crise dos 40, teve crise dos 50? Não. Eu vou ser sincero, eu nunca imaginei que eu fosse chegar a 50 anos, viu? Minha família, as pessoas morreram todos muito cedo, muitos novos. Minha mãe morreu com 33 anos. Nossa, nova. Minhas tias não chegaram aos 40 anos. Então eu nunca achei que eu chegaria aos 50. É por isso que eu trabalhei tanto. E quando eu tinha 25, 26 anos, com o estouro do Negritude, com tudo que a gente conseguiu fazer, a gente conseguiu ganhar muito dinheiro. Então eu só tinha um sonho, que era conseguir dar uma casa para cada filho. Né? Deixar todo mundo bem. Porque eu tinha certeza que eu não ia Realizou o passar dos sonho? 30 anos. Eu Realizou o consegui, sonho? eu realizei muito mais que isso, passei disso, além de poder ter visto eles se formarem, ver as faculdades, mandar eles estudarem fora, ter a casa que eles têm. Hoje eu estou curtindo os meus netos, portanto, eu me sinto muito realizado. Se Deus falasse assim, Negrão, chegou a sua hora. Eu falo, pô, Deus, obrigado, obrigado, tá tudo bem, já tô indo, sabe? Não Não, tem não assim. tem nada que te incomoda no cinquentão, né? Tu não tem nada, você fala, pô, caramba, olha, peso da idade, nada te incomoda no 50. Cara, não, eu me sinto muito bem. Eu continuo no meu show dançando, cantando. Quando eu jogo, eu pratico um esporte que é o squash. Eu gosto, jogo bem.
a nega não tá reclamando das pegadas. Então eu tô muito feliz. Essa foi ótima. Neto, fala um pouco. Você retomou a carreira, se eu posso dizer assim, porque você voltou à TV, está na Rede TV, ele acabou de falar agora aí, está na Rede TV, com o programa É da Gente. O Neto está na estrada fazendo show a todo vapor. Então, quer dizer, você deu uma retomada na sua carreira. Você está vivendo um momento muito rico, né? E eu estou vendo, ao falar com você, eu estou sentindo você com uma energia bacana, com uma aura legal, você está bem, você está feliz, você tá pleno, você está pleno. Como que você está vivendo esse momento todo dessa plenitude? A volta à TV, fala um pouco do programa, a carreira, tudo. Então, é, foi uma grande surpresa poder voltar aos domingos, porque o domingo é muito disputado na televisão brasileira. Não é à toa que a gente não vê apresentador negro na televisão. Já durante a semana, você imagine no final de semana, porque é uma audiência diferente, né? São as famílias todas em casa. E isso foi uma proposta que a gente conseguiu fazer. Eu tenho um agente, que é o Souza Júnior, que foi conversar com o pessoal, e o Homero foi diretor do Gugu durante muitos anos, Do SBT, né? né? SBT, Gugu. A vida toda ele foi diretor do Gugu. E o Homero assumiu a direção artística da Rede TV. Então ele falou, cara, é o Netinho, nós precisamos fazer o domingo e tal. E a nossa ideia é ampliar o domingo, é ter quase 4 horas de programa ao domingo, com tudo aquilo, com música, com dança, com brincadeira, para fazer aquela bagunça toda. E a pandemia que atrapalhou um pouquinho isso, né? A TV teve que recuar para a gente poder fazer isso. Mas a ideia é a gente ter 3, 4 horas de programa aos domingos, fazer os nossos concursos de pagode, de funk, beleza negra, né? Aquelas coisas que a gente gosta de fazer, que você conhece bem. Então, Na torcida, meu amigo, na torcida. eu tô muito feliz nesse sentido. Eu não tenho me envolvido com nenhum tipo de partido político, tenho ficado muito distante. Eu acho que o ódio irracional, desde a última eleição, tomou conta das questões políticas no Brasil. E isso faz um mal tremendo para a gente. A gente está vivendo um perigo muito grande. Eu acho que nós estamos muito prestes a ter aí uma ruptura da democracia, e isso é muito perigoso, é muito perigoso. E acho que é por isso que o que está me incomodando, se tem uma coisa que eu falo assim, caramba, Neto, você não está completo, eu acho que a gente demorou muito, sabe, Ruth, para a gente organizar o nosso povo negro e ter o nosso partido, do nosso jeito. Eu ia te perguntar isso. Quando a Thelminha ganhou no BBB, você coloca isso, você agradecia por essa massa de negros e até Se mesmo os negros organizar. terem votado na Thelminha, se organizaram para fazer a Thelminha sair vencedora do Big Brother. E aí você fala a questão que você enxerga hoje, que a gente já está pronto para formar o nosso partido político. Você acredita nisso, que nós estejamos prontos? Eu acredito. Eu acho que, inclusive, é a única forma da gente ter representatividade e da gente influenciar de verdade. Veja, não é possível a gente não ter uma bancada de deputados comprometidos com a questão étnica, capaz de fazer com que um cara que esteja à frente da Fundação Palmares não fale as coisas que ele fala, né? Nós tínhamos um ministério que deixou de ser ministério e que mesmo sendo ministério, nunca teve um fundo, nunca teve um orçamento. Era um Não tinha nem ministério cadeira que para sentar. Em outras palavras, não tinha nem cadeira para sentar, né, Neto? você conheceu bem. A gente reconhece muito o esforço da nossa Matilde, a luta do nosso pessoal, do Rafael, de todo mundo para que a CEPIR pudesse existir. Mas a verdade é que aquilo parecia que era um cala-boca para nós negros. Aí, ó, a esquerda deu isso aqui para vocês. Conseguimos, é o que tem, beleza? Fica aí, se matem aí agora com isso, que o resto é com a gente. Moral, o que ficou para nós? O que ficou da luta democrática negra? Qual é o espólio que nós temos? Nada. Você vê um erro, parte do movimento negro, da negritude ter caído no colo da esquerda? Você vê isso com um olhar. Até porque você já teve num partido de esquerda. Você vê isso com. Como que você vê isso? Não, eu vejo que o que aconteceu foi o seguinte: a gente só tinha eles para a gente poder se apegar.
como estrutura organizada que adotasse a nossa pauta eram eles. Eram os brancos de esquerda falando que existia o racismo. E a gente se sentiu acolhido, né? O PT ele surge como uma grande porta para discussão étnica e tal. Ele traz isso. Os avanços que a gente teve no sentido de ter o ProUni, né, a lei de cotas, tudo isso a gente conseguiu porque o branco da esquerda entendeu que isso tinha que acontecer. Então foi onde a gente se apegou. Mas a gente se apegou de um jeito em que muitos conseguiram os seus cargos, ficaram quietos e deixaram de lutar. Porque se tornaram, né, se tornaram classe média e adotaram o mesmo discurso dos brancos de esquerda. O que a gente tinha que fazer, a gente já fez e cada um começou a Estavam mais tratar. preocupados com o seu cheque no final do mês, com o seu cargo, do Exatamente. que com a questão, do que com a questão que o levou a esse cargo. Exatamente. E isso fez com que a gente perdesse o nosso contato com a militância de rua. Nós não entendemos o que a tecnologia estava fazendo, a gente ignorou a tecnologia, e é por isso que os conservadores tomaram conta do campo da internet e dialogaram com o nosso povo, porque quem votou nos conservadores foi o nosso povo. E muitos negros votaram nesse povo conservador. Passado isso... Aliás, abre um parênteses aqui, se é que vocês vão me entender, muitos negros, muitas mulheres negras e vários homossexuais negros. Exatamente. Porque se a gente não fizer essa autocrítica e se a gente não avaliar onde a gente errou, a gente não vai conseguir reverter esse quadro. Não é? Eu estava conversando com um amigo que eu tenho, chama Ade Júnior, e ele estava dizendo para mim, fazendo uma consideração, falando, olha, a gente ainda não entendeu que a formação política das nossas pautas, elas só vão se dar se a gente dominar a tecnologia. Então, o Instagram, o Facebook, o YouTube, os novos militantes, se a gente não colocar as pautas, se a gente não tratar dos temas, a gente não vai conseguir reverter isso, porque os conservadores, esse campo já é deles. Eles já dominaram, eles já ganharam a eleição nisso aqui. O fake news, foi eles que fizeram, eles que iludiram. Eles que falaram que o Eles que cara era inventaram, novo. eles que sabem como funciona, eles sabem tudo. Eles falaram que o cara era o novo. Eles falaram. Ele é o novo, ele é isso, ele não é corrupção, ele não vai ter o toma lá da cá. Eles inventaram e a nossa galera caiu. Só que eles falavam com Né, esse eu tenho povo falado pode. muito disso, sabe? Eu tenho falado muito essa questão. Primeiro que eu acho que a internet, a gente concorda com você, demoramos para entender que esse espaço, a gente tinha que tomar de assalto esse espaço da internet, da tecnologia. E me causa ainda muito surpresa, e eu bato muito nisso. A gente tem feito uma campanha aqui, eu e a Raquel, tanto no Mulher Negricia como no Opinião da Preta. Preto tem que começar a seguir os perfis de pretos na internet, gente. E aí eu vejo, por exemplo, quando eu pego um netinho de Paula com 1 milhão de seguidores, que é seguidor pra cacete, gente, 1 milhão, mas é nada. Porque aí eu pego e nada contra ele. Pego um Wesley Safadão, eu pego um Zé Dascove, um Zé Barnabé branco. Ele tem 4, 5 vezes mais seguidores. E espantem, porque o preto também tá lá seguindo esse perfil. E aí eu faço a pergunta, nós somos 56% da população brasileira. Por que ainda a gente não está representado nas mídias sociais? É uma questão de... Eu não coloco o outro como influencer, como modelo, como a ser seguido porque ele é preto? Eu acho que além de ter um pouco disso que você falou, nós não podemos esquecer que aqui também é um campo econômico, né? Nós não temos uma equipe que trabalhe a sua internet. Isso é novo para a gente, entende? Então, eu acho que à medida em que a gente entenda que esse é um campo profissional, você imagina que você vai ter um Instagram com 5, 6 pessoas trabalhando o seu Instagram. Né? Ele deixa de ser uma mídia social só para você conversar com seus amigos ou com seus parentes ou com os mais íntimos. Ele passa a ser o seu campo de trabalho. E é nesse sentido que eu digo em que a gente precisa dominar esse espaço aqui. É novo para nós. Né? E
E os ativistas negros que estão dominando isso, que estão trabalhando isso, o meu medo ainda, de verdade, é a pauta do cabelo, sacou? Ainda é aquela pauta que a gente conversava nos anos 80, nos anos 90. Quando o Negritude estava começando a fazer o pagode no camisa verde e branco, o movimento negro estava discutindo se tinha que passar relaxamento, sabe? Se for careca, e se você vai namorar com o branco, se o branco vai namorar com a preta, se o cara é Tudo muito retinto, raso, né? Tudo muito raso, entendeu? muito raso. Se o cara é retinto, se o cara não é retinto, se ele é palmiteiro ou se não é palmiteiro. E a pauta da nossa galera do movimento negro agora, os ativistas jovens da internet, é se o cara é palmiteiro, se a mina é palmiteira. Então, não entenderam que a Beyoncé Termo que, estava aliás, eu odeio. Eu odeio esse termo, né, gente? há 15 anos atrás, Aliás, o a branco Beyoncé... inventou o termo e coloca na nossa boca, né? O branco Exatamente. inventa o termo, coloca na nossa boca e a gente fica reproduzindo. E vai reproduzindo. E há 15 anos atrás, a Beyoncé estava fazendo uma turnê com peruca loira. Tá ligado? Já pensou, cara? E a galera preocupada. Se pode alisar o cabelo, se pode... Cara, olha o que está acontecendo. Você vê o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. A pauta é o seguinte, os caras estão indo para cima da polícia. Os caras estão virando o carro da polícia. Os caras estão indo para cima das Os caras emissoras de foram pra Casa TV. Branca, gente. Os caras foram pra Casa Branca, na porta da Casa É Branca. Teve isso. que trancar a Casa É Branca. isso. Os caras estão É no outro isso. patamar. Nós estamos aqui discutindo, sabe, uma conversa rasa. E aí, é o que você falou, me dá medo, porque a internet não está fazendo tutorial de cabelo. Como que você faz cachinho no seu cabelo? Se você vai pôr o cachinho para cá ou para lá e que produto você vai usar no cachinho? Um Exatamente. ambiente onde a gente pode falar diretamente com os nossos. A gente fez um vídeo de homens negros um dia desses, com aquele negócio que você tá com a roupa de um jeito, aí você vira assim, daqui a pouco você tá de outro. Foi muito legal. E foi uma primeira ação nossa organizada de homens negros e foi muito bacana. E os meninos que me puseram para que eu pudesse participar foram chamados por um grupo de militantes de mulheres negras para perguntar por que o Netinho estava junto com eles. Eles falaram, cara, é o Netinho, por que ele não pode estar? Não, mas vocês não entendem que o Netinho é um agressor de mulheres? Aí falou, pera, vem cá, mas quantos anos você tem? Ah, eu tenho 23. Falou, filha, faz o seguinte, vai lá atrás na história, pesquisar um pouquinho quem é, o que fez, da onde veio. Né? E aí começou a dar mó quebra-pau de comentários embaixo do negócio, porque elas organizaram a militância para entrar ali para falar sobre isso. Aí os caras Quer dizer, falaram, de tá vendo? novo, a questão da agressão, não sei o quê, ela fica maior do que eu estou falando do negro que quase chegou à cadeira do Senado, um cara que estava em 99 na Rede Globo de televisão, um cara que construiu um formato de programa que vai ficar marcado na TV brasileira. Quer dizer, eles conseguem colocar uma lente de contato numa questão aqui Exatamente. e tudo demais vai pro ralo. Não tem importância. Ninguém fala nada. E eu fui obrigado a falar para eles o seguinte, olha que engraçado. Eu estava em primeiro lugar na pesquisa de Senado em 2010. Primeiro lugar. Estava em segundo lugar a Marta Suplicy, que era do PT. Eu, PCdoB, ela do PT, e o Aloysio Nunes era o terceiro lugar, que era o PSDB. Com a morte do Quércia e do Tuma, esse voto conservador foi para o Aloysio Nunes. O Aloysio Nunes virou primeiro lugar. Eram 2 vagas. Quem estava disputando essas 2 vagas era eu e a Marta. Então ele virou primeiro lugar, eu fiquei em segundo lugar. Sabe o que eles fizeram? Eles chamaram a esquerda, tá? O PT chamou o pessoal lá dentro. Falou assim, ó, gente, a gente adora o Netinho é nosso companheiro e tal. Só que é o seguinte, essa segunda vaga sempre foi do PT, essa vaga é nossa. Politicamente, tá tudo certo. Então, eles dividiram o PT. Tava fazendo campanha eu e a Marta juntos. Eles fizeram com que os negros do PT votassem na Marta. Naquele momento, os negros, eles não pararam para pensar entre eu e a Marta no que era.
O que eu representava, nem o que a Marta representava. Eles votaram todos na Marta. Eu fiquei em terceiro lugar. A Marta ganhou a eleição. A Marta virou a senadora. A Marta virou a senadora, ficou 4, 5 meses, eu acho, só no Senado, virou ministra da Cultura e foi pro MDB. Mudou. E foi a favor do impeachment da Dilma. Do PT. Uma loucura, loucura, tiraram. loucura, loucura. Entende? E são essas feministas que querem me atacar. Entendeu? É uma coisa que eu não consigo entender, porque não tem lógica. Não tem o menor sentido. Então, eu acho que, quando você fez a pergunta se eu estou feliz, se eu estou realizado, eu estou muito feliz profissionalmente, a minha vida, a minha carreira, minhas coisas, tá tudo muito bem, mas ainda acho que o nosso povo precisa de uma direção. E não é nesses mais velhos, entendeu? Eu acho que a gente tem que investir, apostar, educar a juventude. A mudança da nossa luta racial não tá nessa galera que não muda, não adianta. Tá na molecada. Aí no seu time de netos, né? Tá Talvez nesse nem nos seus funk. filhos, nos seus netos, É isso. no que tá vindo Sabe essa agora. galerinha do funk que eles desprezam? Sabe essa galera do funk que eles falam que estão fazendo lixo? Essa galera do pagode que tá começando, que eles não dão atenção? É nesses que a gente tem que focar. Porque esses param para ouvir. Esses têm humildade. Os outros leram 3, 4 livros de sociologia, se formaram em sociologia. 3 páginas, né? 3 páginas, né? E já são os ativistas, entendeu? Então eu acho Neto, que... eu ficaria aqui mais 2 dias conversando contigo, meu amigo. Até porque o papo tá muito gostoso. A gente fez um papo aqui eu costumo dizer que eu tenho trazido para as lives as pessoas que eu gosto, Margarete Menezes, Érico Braga, gente que eu gosto, que eu admiro. Então a gente faz um papo de comadres, de compadres, sentado na cozinha. Mas a gente está aí há 3 minutos e meio de terminar a live. Eu queria agradecer todo mundo que passou por aqui, todo mundo mesmo, um beijo enorme. Vou deixar as considerações finais para o Neto. Quero que o Neto termine dando uma palhinha aí, senão o povo vai me matar, vai me linchar em praça pública aqui, se você não termine cantando, mas eu deixo para você as considerações finais, e aí você escolhe algo que você queira cantar para a gente encerrar essa live. Para você, meu amigo, gratidão, torcendo por você sempre, que o seu programa seja um estouro aí na Rede TV, que o meu espaço aqui na internet, Mulher Negricia, Opinião da Preta, tá sempre para você, você pode usá-lo da forma que você quiser. Até porque você iniciou falando, as nossas bandeiras são as mesmas, nós estamos juntos, meu irmão. Ô, minha irmã, obrigado você pelo carinho. Eu amo muito você, sua irmã. Sei da história de vocês, admiro. Vocês sabem que podem sempre contar comigo. E eu quero, inclusive, nessa coisa do domingo, do que a gente pode fazer na televisão, de repente organizar, de ter um quadro ali onde vocês possam estar também mandando o recado, estar fazendo as coisas, enfim. Ter vocês ali comigo vai ser muito importante. A gente vai falar disso depois. Então, Quero publicamente... sim, gente. Vocês, meninas, vocês me ajudem a cobrar. Opinião da Preta vai ter um quadro no programa do Neto, uma mulher preta falando com a mulherada preta. A gente vai cobrar isso dele. Vai ser maravilhoso ter isso com vocês. A gente vai poder falar disso. Deixa um beijo para todo mundo. Eu tô todo mundo aqui mandando muito alô, muitos corações. Um monte, bombou a live, bombou. Eu quero mandar um beijo para todo mundo. Obrigado pelo carinho. E eu vou terminar cantando aqui, deixa eu ver. Um samba que eu gosto bastante, que foi um sucesso do Negritude, que é assim. Esse samba é pra gente da gente, que vive a pegar no batente, com sol ou com chuva ou doente. Sabe que tem que trabalhar, esse povo merece uma medalha, porque nunca foge da batalha. Essa gente da gente não dá falha, porque não tem fã de canalha. Essa gente é na gente que crê, negritude é lição de viver. Juventude drogada, pra quê? Ai, meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais, são tratados como animais e só querem um pouquinho de paz e precisam ouvir Racionais. Um beijo, galera linda! Beijo, querido. Beijo na primeira dama. Beijo, beijo. Valeu!